Olá, hoje eu vou fazer a correção da segunda atividade do terceiro bimestre, que ele seria o assunto de associação de resistores. Então, vou aqui novamente abrir novamente não, vou aqui abrir a atividade. Nós iremos fazer exercício por exercício aqui. E aqui no final está o gabarito. Mas eu quero começar antes fazendo um resuminho do conceito de associação. Então, a associação de resistores. Vamos trabalhar na associação em série. O que seria resistor? Resistores seria aqueles dispositivos elétricos que convertem energia elétrica em energia térmica, em calor, aquecem devido ao ser ligado a uma tomada, ou seja, ser ligado a uma fonte de tensão. É o caso do chuveiro elétrico, aquecedor elétrico, esses itens que aquecem utilizando energia elétrica. O que seria a associação em série? Isso aqui é o símbolo de um resistor. Quando você liga um resistor depois do outro, significa que eles estão associados em série um ao outro. E eles possuem uma resistência elétrica, que é a capacidade deles de resistir à passagem da corrente. R1, R2 e R3. O que você tem? Você tem que na associação em série, como eles são ligados pelo mesmo fio, a mesma corrente elétrica que tem aqui é a corrente elétrica que vai sair aqui. Ou seja, a corrente elétrica é igual em todos os resistores. Então, você tem que o I, que é a corrente elétrica, é igual. Pronto. Primeiro item, a corrente é igual. Existe também uma coisa que é chamada de diferença de potencial ou tensão elétrica. As tomadas das nossas residências geralmente são quantos volts? Você sabe qual seria mais ou menos? Haja casa? Acho que não é 127? Não sei. Isso, 127, exatamente, 127 volts. Acontece que, se eu ligar numa tensão de 127 volts, aqui, ó, quando os resistores estiverem ligados em série, essa tensão vai se dividir. Então, por exemplo, se isso aqui fosse lâmpadas, as lâmpadas não iam funcionar direito, porque os 127 volts que precisa para uma lâmpada apenas funcionar, iria se dividir nessas três lâmpadas aqui. Então, você vai ter a tensão dividida em três partes. A primeira, a segunda e a terceira. Então, vai se dividir em três partes. Como que você determina também quantas vezes a diferença de potencial vai se dividir? Você também pode colocar letras. Por exemplo, aqui, onde começa o circuito, eu coloco a letra A. Quando eu passo para uma resistência, ela muda de letra. Aqui é letra B. Quando passa para uma resistência, muda de letra. Aqui é C. E quando passa para uma resistência, que muda aqui a letra D. Você tem a diferença de potencial entre o ponto A e B, que é o UAB, U é a tensão, né, o que você falou lá, 127 volts, é a tensão. Tem entre o trecho B e C, e tem entre o trecho CD, certo? E tem a total. A total estaria entre quais letras? Quais são as letras dos extremos aqui? A e D. A e D. Então, a tensão do ponto A até o ponto D. E você tem que, no caso da associação em série, a diferença de potencial se divide. A total, que é do A até o D, que é tudo aqui, é igual à parte do A até o B, do B até o C e do C até o D. Então, você pode colocar essas letras para ver quantas vezes a diferença de potencial se divide. E ela se divide em três diferenças de potenciais, tá? Então, na associação em série E, vou até falar assim, ó, série E, o I é constante e a tensão se divide entre eles. O que vai acontecer aqui? Esses três resistores, eles podem ser substituídos por um único só. E esse único resistor, ao ser submetido à tensão total, que é o do ponto A até o ponto D, né, que seria, por exemplo, a da nossa casa, que é o 127 volts, ele vai ser percorrido pela mesma corrente elétrica, que é a associação aqui dos três. Esse único resistor, que ao ser ligado à mesma tensão é percorrido pela mesma corrente, é chamada de resistor equivalente. Ele equivale a esses três.
Isso que é resistor equivalente. Então, eu posso pegar 3 resistores ou mais resistores em série e calcular o resistor equivalente. Como que eu determino o resistor equivalente? Eu posso somar as resistências. No caso da associação em série, o resistor equivalente é igual à soma dos 3 resistores. Bom, o que nós vamos fazer no circuito? No circuito, se ele pedir a resistência equivalente, é só você somar cada resistência elétrica. Se por acaso o exercício pedir a corrente ou a tensão em cada resistor, você vai ter que utilizar a equação que é a primeira lei de Ohm. A resistência elétrica é a tensão sobre a corrente. Então, eu posso usar essa equação, aplicar aqui, aqui ou aqui. Só que eu gosto de escrever essa equação de maneira diferente. Por exemplo, o I está dividindo, eu passo multiplicando. Então, vai ficar U igual a R vezes I. Essa equação eu vou chamar de equação do URI. É a equação que relaciona a tensão, a resistência e a corrente. Eu posso aplicar essa equação no primeiro resistor. O primeiro resistor está entre quais pontos? Quais letras? A e B. O R1. Isso, A e B. Então, o AB é igual à resistência R1, que está entre os pontos A e B, vezes o I. Então, eu posso aplicar o URI nesse primeiro resistor. O segundo resistor está entre quais letras? B e C. Então, eu posso aplicar o BC, que é a diferença de potencial, os volts, é igual a R2 vezes I. E o resistor R3 está entre quais letras? C e D. Então, eu posso aplicar o URI nos pontos C e D, que é igual a R3 vezes I. Observe, Giovana, que o I, eu não estou colocando I1, I2 e I3. Por quê? Porque todos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá bom? Sim. E eu posso aplicar também o URI do ponto A até o ponto D, o URI total. Só que quando eu aplico o URI total, eu tenho que, do A até o D aqui, ó, eu tenho que colocar a resistência total aqui, que é chamada de resistência equivalente. Então, o total vai ser a resistência equivalente vezes a corrente. O total vai ser essa equação aqui. Então, você pode jogar o URI no primeiro, no segundo, no terceiro resistor, ou em todos eles, que seria no resistor equivalente. Pronto, agora dá para nós irmos para os exercícios da lista. Esse conteúdo ele é muito interessante, mas também é muito complexo para alguns, porque ele trabalha muitas coisas. Então, nós vamos fazer de pouquinho em pouquinho cada questão. Vamos para o exercício número 1. Dada a associação abaixo, a resistência equivalente é igual a... Como que eu calculo a resistência equivalente em série? Não é somar as resistências de cada um dos resistores? Qual vai ser a soma da resistência dos 3 resistores? 11 mais 11 mais 11. 33. 33. Perfeito. Então, eu só vou fazer aqui para não dar resposta, para montar como que deve ser escrita a resposta. Então, o 1, ele quer calcular a resistência equivalente. Como eu calculo a resistência equivalente? Aqui, ó, soma as resistências. R1 mais R2 mais R3. A resistência equivalente vai ser 11 mais 11 mais 11. A resistência equivalente vai ser igual a 33 ohms. Essa seria a resolução da atividade de número 1. Beleza, Giovana? Tranquilo? De boa. Então, a questão número 1, a letra correta é a letra C. É isso que tem que marcar quando for mandar atividade para mim. E a resolução é do jeito que eu fiz aqui na folha, certo? Vamos lá para o exercício de número 2. A associação abaixo é submetida a uma tensão de 60 volts, ou seja, ligado numa tomada mais fraca que a tomada de nossa casa, né? DA alternativa que contém
a resistência equivalente, a corrente elétrica e a tensão aplicada em cada resistor. Nesta ordem é? Então, primeiro ele quer a resistência equivalente. Qual seria a resistência equivalente do resistor de 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms? O que eu tenho que fazer para calcular a resistência equivalente, Giovana? Somar. Isso, somar. Perfeito. Então, o primeiro passo, ok. Nós vamos ter que somar. Quais são as resistências? 10, 20 e 30. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou redesenhar o circuito aqui, tá? Os resistores são 10, depois 20, depois 30 ohms. E a tensão total do circuito, total, vai ser 60 volts. Tá? Então, esse daqui. Pronto. Na letra A, ele quer a resistência equivalente. Você acabou de me dizer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que somar. Então, eu tenho que somar o 10 com o 20 com o 30. Qual será a resistência equivalente? 60 ohms. Não tá aparecendo na câmera. Aí. Agora tá, né? Beleza? Próximo Beleza. passo. O que a letra B pede? A letra B pede para calcular... A B não, né? O próximo item que ele pede. Resistência equivalente, nós já fizemos. É 60. Então, ó, pode ser A, B, C ou D. O próximo item que ele quer, a corrente elétrica. O que nós teremos que fazer? Teremos que ir para a equação que determina a resistência, que é o URI. Tensão é resistência vezes a corrente. Só que nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Você vai aplicar o URI. Você tem a tensão no circuito? Você tem um volts no circuito aqui? Sim. Mas a tensão é de uma parte do circuito, é aplicada em um dos resistores, ou é a total, é a tensão da associação? Total. Beleza. Então, a resistência, eu tenho que colocar 10, 20, 30 ou colocar a resistência equivalente aqui? Acho que é equivalente. Exatamente, que é a toda, né? Porque se você colocasse 10 ohms aqui na resistência, você teria que colocar a tensão no 10 ohms. E você não tem a tensão no 10 ohms, você tem a tensão no total. Então, vamos lá. A tensão total é 60 volts. Ó, eu apliquei URI onde dá. Onde que dá para jogar o URI? No circuito total aqui, ó. A resistência equivalente, nós já calculamos, é 60 vezes o I. 60 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 60 é igual a I. I vai ser igual a 1 ampere. Beleza? Sim. Deixa eu puxar aqui para cima. Conseguindo enxergar aqui? Sim. Então, aqui seria a resposta da letra B, 1 ampere. Mas vamos lá para o conceito. No caso aqui, numa associação em série, eles não são percorridos todos pela mesma corrente elétrica? Sim. Então, significa que se a corrente que eu calculei aqui é 1 ampere, qual é a corrente que está passando por esse resistor aqui? 1 ampere. E por esse resistor aqui, qual é a corrente que está passando? 1 também. E por esse aqui? Também. Beleza, 1 ampere, tá? Vamos lá. Então, essa aqui seria a resposta da letra B. A letra C, ela pergunta o seguinte. A C não. A próxima pergunta, ó, nós calculamos a corrente elétrica. A próxima é a tensão aplicada em cada resistor. A letra que representa a tensão em cada resistor é a letra U. Tá? Então, você vai aplicar o URI agora em cada resistor. Uma pergunta aqui, Giovana, só para ver que já estamos craques em circuitos. Os 60 volts vai se dividir em quantas partes aqui? 3? Perfeito. Eu tenho quantos resistores? Não tenho 3? 3. Então, vai se dividir em 3. Olha, se você fosse colocando a letra, aqui é A, se tem resistência, é letra B.
Se tem resistência, muda de letra. C. Se tem resistência, muda D. Então, você tem entre os pontos A e B, que é uma, entre B e C, que é outra, e entre C e D, que é outra, ou seja, 3 vezes. Vamos calcular a diferença de potencial no primeiro resistor. URI. Para não confundir quem eu estou fazendo, eu vou colocar A e B aqui, porque aí você já sabe que é entre o resistor que está no ponto A e B, certo? Vamos aqui. Qual que é a resistência entre os pontos A e B? 10. E a corrente é 1. Então, se aplicar o URI, a resistência é 10 e a corrente é 1. 10 vezes 1 vai dar 10, né? Então, nesse resistor aqui, ó, dos 60 volts, vai ficar 10 volts. E entre o B e o C? Vamos calcular aqui entre o B e C. Vamos jogar o URI entre B e C, que é igual a R vezes I. Entre os pontos B e C, qual que é a resistência? 20. 20. E a corrente é 1, 1. que é a mesma. O BC vai ser 20 volts. Então, aqui ficou 20 volts. Esse aqui, ó, nem precisaria fazer conta. Eu vou até fazer, mas nem precisaria. Porque tudo não tem 60 volts. Se aqui Sim. já ficou 10 e aqui já ficou 20, já ficaram 30. Para dar 60, sobra 30, né? Aí, se você jogar URI, no trecho CD, é igual a R vezes I. Atenção, eu quero descobrir, supondo que eu não sei, a resistência é 30 e o I é 1. Vai ficar 30 vezes 1. 30 vezes 1 é igual a 30 volts. Aqui está a resolução da atividade de número 2. Ó, a resposta tem que ser 60 ohms, 1 ampere, 10 volts, 20 volts, 30 volts. Vamos ver então qual alternativa é a correta. 60 ohms, 1 ampere. Ixi, 60 volts, 60 volts, 60 volts, está errado. É a D. É a D. Então, ó, a 1 deu a letra C e a 2 deu a D. Vamos olhar aqui o gabarito rapidão. 1C, 2D, gabarito perfeito, né? Vamos lá para o próximo exercício. Exercício de número 3. O exercício de número 3, ele diz o seguinte. 3 resistores de resistência 1, 2 e 4 ohms. Perdão, entre 3 resistores de resistências R1, 1 ohm, R2, 2 ohms e R3, 4 ohms, aplica uma DDP de 140 volts. A corrente elétrica que atravessa a associação é igual a... Ó, então, na atividade 3, ele falou que tem 3 resistores em séries. Então, você pega um resistor, depois desenha outro resistor e depois desenha outro resistor. O R1 vale 1 ohms, o R2 vale 2 ohms e o R3 vale 4 ohms. E ele falou que eles são submetidos a uma tensão de 140 volts. O 140 volts. A pergunta é, qual é a corrente elétrica que está passando no circuito? E aí, qual é a equação que calcula a corrente elétrica? Que tem corrente elétrica? Lembra como que eu estava chamando a equação? Ai, travou aqui. Calma aí. Corrente elétrica? Eu não lembro, não, da aula passada. Qual é a equação que eu acabei de chamar ela? Eu estou chamando ela de URI. Ah, R e I lá. Isso, U é igual a R vezes I. Giovana, a sacada de associação em série é o seguinte. O que eu tenho? Eu tenho U. Eu tenho volts? Tem. Agora você tem U parcial ou tem U total? Total. Beleza. Então você não pode jogar o URI nem nesse resistor, nem nesse, nem nesse. Tem que jogar o URI em todo o circuito. Só que para jogar o total, você tem que ter resistência equivalente. Você tem resistência equivalente? Sim. Quanto que vale a resistência equivalente aqui? 6. Isso, que é só somar, né? 1 mais 2 mais 3, 6 ohms. Então, o total é 140. Eita, pega, é 6? É 6. Acho que o gabarito vai dar zoado desse. E que é igual a 6 vezes I.
É porque na minha cabeça tinha que ser 7, tá? Então tá errado essa questão. Vai dar errado o gabarito dela, com certeza. 6 está multiplicando. Não, foi o senhor que escreveu errado. Em vez de 3 é 4. Ali em cima. Ah, é 4? Isso. Obrigado, obrigado, obrigado. 4. Então a soma vai dar quantos? Vai dar 7, né? Aqui é 7. 147 está multiplicando o i, vai passar dividindo. 140 dividido por 7 é igual a i. I é igual a 14 dividido por 7 é 2, né? Como é 140? 14 dividido por Tá. 7 é 2, né? Então, como Aham. é 140, 20. 20 amperes. Acabou o exercício. Qual é a alternativa que estaria correta? A alternativa B. B, né? Sim. E aí, muito difícil o conteúdo? O que você achou dele? Não, faz. Nem tinha visto ainda, mas tá bom. Sim, é tranquilo. Mas lá no vídeo eu faço detalhadamente, mas eu gosto de sempre resumir antes da aula para relembrar e porque às vezes o aluno não esquece uma dúvida que ele teve quando assistiu o vídeo. Vamos lá para 4. É que aqui o resumo, tá bom? Geralmente o vídeo é mais completo. Eu expliquei toda a teoria em quanto tempo? Em 5 minutinhos. Lá no vídeo eu faço 10 minutos, resolvo um monte de Ah, exemplo, um monte de quando eu coisa, vou tá? copiar, eu assisto o vídeo. É que eu ainda não peguei pra copiar, eu ia copiar hoje. Uhum, beleza. Aí vamos lá para a questão de número 4. A atividade número 4, ela diz o seguinte: a diferença de potencial entre os extremos da associação em série de dois resistores de resistência 10 ohms e 110 ohms é 220 volts. Então, isso aqui é o símbolo da tensão. É que eu não vou, em vez do exercício desenhar uma tomada assim, por exemplo, uma tomada, ele desenha isso daqui, que simboliza uma fonte de tensão. É qualquer coisa que gera tensão. Desde a tomada da nossa residência que tem tensão, até uma usina hidrelétrica que produz uma tensão, tá bom? É esse símbolo aqui, ó. Ele quer saber qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms. Então, ele quer aqui a diferença de potencial. Vamos lá redesenhar o circuito. Ó, o circuito estava assim, ó. Eu tinha 220 volts aqui e dois resistores associados em série. Um de 10 ohms e o outro de 110 ohms. O 220 volts é chamado de tensão da associação, que é a tensão total. Nesse caso, essa tensão vai se dividir em quantas partes, Giovana? 2? 2 partes. Uma porque tem dois resistores em série. Se eu fosse fazer por letra, letra A, até aqui, tem alguma resistência? Não, né? Então é a letra Não. A ainda. Se tem resistência, muda de letra. Se mudar de letra, significa que agora tem uma diferença de potencial aqui. Tem uma resistência aqui, muda de letra, C. Até aqui não tem nenhuma resistência, então aqui é C. Então a diferença de potencial total é entre o ponto A e o total é até o ponto C. E ela se divide entre os pontos A e B e entre os pontos B e C. Ou seja, se divide em 2 partes, que nem você falou. Perfeito. A corrente que vai passar neles são iguais ou diferentes? Se eles são associados em série E? Diferente, eu acho. Na associação em série E, a corrente tem que Também ser não. igual. Eles não estão conectados no mesmo fio? Uhum. Se está no mesmo fio, a corrente tem que ser a mesma. A corrente é como se fosse um fluxo no rio, por exemplo. O fluxo no rio, de um fio-rio de mesma largura, por exemplo, ela é sempre constante, a quantidade de água é constante que passa. É a mesma coisa a corrente elétrica. Porque se tivesse uma corrente maior que o outro, ia acontecer que nem acontece no rio. Uma parte ia transbordar e outra não. Tipo assim, naquela região tem que ser constante essa corrente. Isso aqui é a mesma coisa. Se você quisesse imaginar o rio, seria isso. É a mesma corrente que passa por eles. O que você vai fazer aqui? Ele quer a diferença de potencial aqui, ó. Se eu aplicar o URI aqui,
Eu tenho a tensão, eu quero a tensão aqui. Beleza. Eu tenho a resistência aqui? Não. Não, sim. Sim, que é o 10 ohms. Agora, Uhum. eu tenho a corrente? Não. Não, né? Então, nós vamos ter que descobrir a corrente. O que nós vamos ter que fazer? Vai ter que jogar URI, onde dá, e ver se descobre a corrente. Por exemplo, além da resistência, o que eu tenho mais aqui no circuito? O volt. Isso. Esse volt aqui é de uma parte ou é total? Total. Então, é a total, que é do ponto A até o ponto C. No caso aqui, o resistor, eu tenho que pegar o resistor total, o equivalente, do A até o C. E descobrir a corrente. Então, o total é 220. Qual é a resistência total aqui, a resistência equivalente? 120. 120. Só deixa eu ver se eu coloquei certo. Ah, eu coloquei errado a resistência, tá? Aqui a É resistência é 100. 100. Isso. Então, aqui vai dar 110 vezes o I. 110 está multiplicando, passa dividindo. 220 dividido por 110 é igual a I. Qual que vai ser a corrente, então? Corta o zero, né? 22 dividido por 11 é 2 amperes. Então, eu sei que você tem 2 amperes. Ó, uma corrente sai do gerador aqui, ó. 2 amperes. Ele sai desse polo maior, que é chamado de polo positivo. O polo menor é o polo negativo. Sai do polo positivo, passa 2 amperes de corrente aqui e sai 2 amperes de corrente aqui, ó. Agora que eu tenho a corrente e a resistência, dá para jogar o URI nesse resistor? Dá. E é o que eu vou Sim. fazer agora. Eu vou jogar o URI entre os pontos A e B, que é a diferença de potencial no resistor menor, que é o que ele quer descobrir. URI, resistência vezes a corrente. A resistência aqui é 10 ohms, né? E a corrente é 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. A resistência é 10 e a corrente é 2. 10 vezes 2, quantos que dá? 20 20. volts. Essa daqui é a resposta. E já vamos aproveitar e dar uma analisada melhor aqui, mais aprofundada. Se aqui é 20 volts, quantos volts vai ficar aqui? Quantos vai sobrar para esse daqui? 200. 200. Nem precisa aplicar URI, porque você sabe que a tensão total vai se dividir entre eles. Tá? Então, seria 20 volts. A resposta correta seria a letra B, que eu vou mostrar agora. Para nós já irmos para outra questão. Uma letra 4, letra B. Perfeito? B aqui. Vamos lá, voltar lá para a atividade. Próxima questão, questão de número 5. Agora nós vamos começar um pouquinho mais rápido. A questão de número 5, ela diz o seguinte. Considere os valores indicados no esquema a seguir, que representa uma associação de resistores. O resistor equivalente na associação em ohms é igual a... Então, você tem o R1, R2, R3. Para calcular o equivalente, eu não teria que somar as resistências aqui? Mas eu sei quantas que ela vale? Não. Só Não, mas colocar você o sabe. I, somar os volts e descobrir o R. Você tem que dar aula para mim, Giovana. Não, tô perguntando. Não, mas é isso mesmo. Estou falando, tem que dar aula para mim, perfeito. Então, ó, só vou desenhar aqui. Ó, o I é o mesmo, né? O I vale 0,4 amperes. A É um pouco resistência R1 pouquinho. você não sabe, nem R2 você não sabe, nem R3 você sabe. Mas você sabe, deixa eu só arrumar aqui a folha posição agora, né? Agora está no Aí. lugar certo. Uhum. Aí você tem que a diferença de potencial em cada um é assim, 7 volts, 5 volts e 8 volts. Tudo bem, você poderia pegar aqui e calcular a resistência em cada um e somar, mas você me deu uma ideia melhor. Você pode calcular a tensão total, né? Porque se eu pegar a tensão total,
A resistência vai ser a resistência equivalente, que é o que ele quer. Não é isso? Sim. A tensão total, 7 mais 5 é 12, e 12 mais 8 é 20. Então, a tensão total é 20 volts. A resistência equivalente é o que ele quer. E o I? O I é 0,4. 0,40, 0,4 é a mesma coisa. O 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 20 dividido por 0,4 é igual a resistência equivalente. Você sabe dividir com o número com vírgula? É mais fácil multiplicar, né? Multiplicar por 10, né? Eu Uhum. também. Eu faço isso. Se o aluno fala, não sei, professor, eu falo nem eu. Então, 20 vezes 10 é 200 e 0,4 vezes 10 é 4. 200 dividido por 4 é 50. Então, a resistência equivalente é 50 ohms. Bem mais fácil que você aplicar URI em cada um dos resistores, né? Porque a corrente é a mesma aqui, e descobrir a resistência de cada um e somar a resistência. Você aplica URI em todo o circuito e descobre a resistência equivalente. A alternativa correta desse exercício seria a letra E, que é o que nós iremos ver agora. Aí você já viu que já foi mais rápido o exercício, né? É, mais Vamos fácil. lá para o próximo. Próximo exercício. O exercício vai ser o de número 6. O número 6 diz o seguinte: observe a associação abaixo. Sabendo que R2 é percorrido por uma corrente de 2 amperes, então aqui é 2 amperes, pergunta, a tensão total aplicada na associação é igual a? Então eu vou desenhar aqui o circuito, deixa eu só arrumar aqui na posição correta. Beleza? São 3 resistores. O R1 é 4 ohms. O R2 é 2 ohms. E o R3 é 8 ohms. E ele falou que o R2 é percorrido por uma corrente, e aqui, de 2 amperes. Só que ele quer a tensão, não a tensão aqui, ele quer a tensão total. Entre esse ponto e esse aqui. E aí, onde que eu aplicaria a URI, Giovana? O ampere não é igual pra tudo, tipo. Isso, todos são 2 amperes. Então dá pra só colocar daquele que somos os R, coloco o I e acho o 1. Isso, então você vai jogar no URI total. Aí você vai descobrir o total. Dá para aplicar o URI total? Bom, nós temos a resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente de 4, 2 e 8 em série? É 11? Não, 14. 14. Que é a só soma deles, vezes o I. O I é 2 amperes. 14 vezes 2, 28 volts. Uhum. Eu poderia aplicar a URI em cada um deles, multiplicar a resistência pela corrente, que nem eu fiz aqui, ó, resistência vezes a corrente. Você poderia fazer aqui, ó, 4 vezes 2 é 8 volts, 2 vezes 2 é 4 volts, e 3 vezes 2 é 16 volts. Se eu somar aqui, vai dar os 28 volts? Vai, né? Uhum. Então, a resposta é 28 volts, mas eu concordo que é mais fácil fazer pelo total. Então, a resposta da atividade 6 é a letra D, que nem eu vou mostrar aqui. Agora. Pronto, letra D, 28 volts. Né? O anterior era 50 ohms, é a letra E, né? Então, 5E e 6D. 5E e 6D. Por enquanto, tudo certo. E o último exercício é o 7. Podemos ir para o 7 para finalizar a aula? Pode sim. Ela diz o seguinte: as lâmpadas usadas que enfeitam as árvores de Natal, faltou aceita aqui, são ligadas em série. Se uma delas apenas queima, as outras continuam acesas, apagam. Se foi a quarta a queimar, as 3 primeiras continuam acesas e as outras se apagam.
Se foi a quarta lâmpada a queimar, as 3 primeiras apagam e as outras continuam acesas. O que acontece na associação em série, Giovana? Eles não estão ligados aqui no mesmo fio, um ao outro. Se uma lâmpada queima, é como se eu cortasse o fio. Quando eu corto o fio, o que acontece com os outros equipamentos que estão ligados a esse fio? Desliga. Desliga. Então, se uma lâmpada queimar, o que vai acontecer com as outras lâmpadas? Vão Apaga. ficar acesas ou vão apagar? Vou apagar. Então, a resposta da 7 é a letra B. Tá? As lâmpadas, por exemplo, da escola, elas são em série? Se uma apagar, as Não. outras vão apagar todas da sala? Não. Não. Porque elas não são ligadas em série, são ligadas em outro tipo de associação, que é a associação em paralelo, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, né, que eu vou postar para vocês. Com isso, eu fiz a resolução de todos os exercícios da atividade 2. Conseguiu entender? Ficou tranquilo para você? Sim. Agradeço muito sua atenção, então, porque me ajudou bastante. O tempo passa mais rápido, é mais legal explicar quando tem aluno. Porque quando tem aluno, eu vou fazendo bem rapidão, porque eu fico entediado. Agora, quando tem aluno, eu vou explicando passo a passo, porque eu gosto que o aluno me ensine, entendeu? Que o aluno vai me falando o que tem que fazer. Porque se ele está me falando que eu tenho que fazer, é porque ele entendeu. E aí eu fico já feliz quando isso dá certo. Muito obrigado, tá bom, Giovana? Semana que vem agradeço, é recesso, né? Sim. Na outra semana vai ter atividade que é a Associação em Paralelo, uma continuação, beleza? Tá bom. Muito obrigado pela atenção. Aguarde sua atividade até sexta, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E boa semana para você e bom recesso semana que vem também. Pra você também, professor. Tchau. Tchau, Boa tchau. tarde. E tchau, tchau para aquele que está assistindo o vídeo gravado aqui, tá bom? Até a Tchau, próxima aula. galera. Tchau, galera.